sejam bem-vindos. Já são o quê? Quase 3 horas, né? 3h05, então já deu um bom tempo. As pessoas que forem chegando vão se acomodando aí. A ideia é nós fazermos uma leitura comentada da encíclica do Papa São Paulo VI, Humanae Vitae, que eu tive a liberdade de imprimir aqui. Infelizmente não posso dar uma cópia para cada um de vocês, mas é facilmente encontrado pela internet, em PDF, em vários formatos, em português, em várias línguas inclusive, então depois vocês dão uma lida em casa. Nós estamos gravando também com o pessoal que vai assistir depois, então não se preocupem. O tema da nossa conferência hoje, da nossa conversa, é a falta de fé crescente da nossa época e o uso dos contraceptivos. Contraceptivos são meios que o ser humano acaba colocando para não ter filhos, para não procriar. São chamados de anticoncepcionais. Esses meios se popularizaram bastante, têm se popularizado muito nos últimos tempos, e nós percebemos nisso um crescente distanciamento do homem para aquilo que é a vontade de Deus, para aquilo que é o projeto que Deus escolheu para nós. Eu fiz algumas anotações aqui no celular, a gente vai lendo e compartilhando. Bom, de início, é importante lembrar que nós estamos entre católicos, né? Não seria necessário, há um tempo atrás, nós falarmos desse tema para católicos, porque os católicos eles estavam cientes daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que é a vontade da igreja. Não havia a menor necessidade de fazer exortações para a igreja católica nesse sentido. Isso veio, esse tipo de coisa surgiu no seio da igreja, sobretudo por forte influência do protestantismo. A primeira conferência cristã, né, por assim dizer, sobre o tema do uso dos anticoncepcionais, foi na cidade de Lambeth, na conferência anglicana, da igreja anglicana, em 1930. Eles foram os primeiros a discutir esses assuntos e, pela primeira vez na história do cristianismo, a aprovar o uso de anticoncepcionais. Então, é uma iniciativa totalmente protestante, né? Veio do meio protestante e foi aprovado no meio protestante. Obviamente que nós não podemos, para sermos justos aqui, não podemos dizer que toda a igreja protestante é a favor, hoje em dia, do uso de contraceptivos. Não, nós encontramos sim ainda nesse meio uma vertente ou outra do protestantismo, até porque não dá para falar em protestantismo, né, no singular. Toda vez que nós nos referimos à igreja protestante, que nós chamamos de evangélicos ou crentes, nós devemos usar o plural, protestantismos, porque não há uma unidade doutrinária como há na Igreja Católica. Na Igreja Católica nós temos uma hierarquia clara, visível, aonde o Papa é o chefe da Igreja e aonde a Santa Sé é que guarda a fé apostólica. O nosso clero é detentor da chave, como está lá na Bíblia, né? Lá nos Evangelhos, a chave do reino do céu e da terra. É a chave do céu e da terra. O que a gente liga aqui é ligado no céu, como Jesus Cristo deu autoridade aos apóstolos. Na igreja protestante não existe isso. Não existe na igreja protestante um líder único e supremo visível, como no caso da igreja católica nós temos o Papa, o Santo Padre. Na igreja protestante não existe isso. Na igreja católica nós temos algo chamado magistério infalível. Isso não existe na igreja protestante. Na igreja católica, a igreja bateu o martelo, é dogma, a gente tem de aceitar. Nós não podemos criar a nossa própria fé. A fé ela foi recebida pelos apóstolos e é guardada pela igreja. Então, qual é o papel de nós católicos? Principalmente do clero? Guardar a fé recebida. Nós não temos que inventar nada, não temos que criar novidades. Nós só temos que guardar aquilo que nos foi entregue. É por isso que é chamado de depósito de fé. A fé ela não foi inventada pela igreja. A igreja católica ela não criou a doutrina. Erroneamente, quando se fala em dogma, sobretudo no meio protestante, eles pensam que a igreja católica criou os dogmas, inventou os dogmas. Mas isso não é verdade. O dogma ele é promulgado. É a fé católica de sempre sendo carimbada pela igreja. Tipo, esta fé é verdadeira, esta teoria sempre foi defendida pelos nossos pais, foi recebida de Cristo e nós devemos segui-la. Desviando-se dela, nós nos desviaremos do caminho de Cristo, daquilo que foi ensinado por Cristo.
não existe na igreja protestante. Por isso, na igreja protestante, nós temos uma constante divisão e subdivisão, cada vez mais se diluindo, até o ponto de se tornar o seu contrário. Por exemplo, se nós pensarmos nos protestantes do século XVI, né, no ano de 1500, nós vamos ver com muita veemência a defesa do princípio da sola fide, somente a fé, que é um dos pilares do protestantismo, né? Uma das 5 solas do protestantismo. E nós vamos ver uma discussão totalmente acalorada, ferrenha, onde nenhum reformador daquela época vai abrir mão desse princípio, que diz o quê? Somente a fé basta para o cristão. As obras não têm participação alguma com a salvação. Somente a fé basta. A fé é o suficiente. Eu ter fé em Deus é o suficiente para me dar o reino dos céus por herança. As obras não têm nada a ver com isso. Nossa, tem alguém com muita vontade de entrar, né? Muito bem. Esse está com vontade. Muito bem, lá no início da Reforma Protestante, no século XVI, isso era inegável. Todo protestante dizia, não, somente a fé. Nós não precisamos das obras não contribuem em nada para a salvação. Agora, se você perguntar para qualquer protestante hoje em dia, se ele deve continuar fazendo as mais obras, cometendo pecados, vivendo da forma que não agrada a Deus depois de converter, ele vai dizer que não. Todo protestante hoje em dia vai dizer, não, você precisa viver como cristão. Você precisa fazer as obras que Deus manda você fazer. Ou seja, e o princípio da sola fide? Entende? Vê como se transformou no seu contrário. Hoje nenhum protestante leva a sério, eles podem falar na teoria, mas na prática nenhum protestante leva a sério o princípio da sola fide. Porque ele não acredita que só a fé é o suficiente. Ele vai te dizer que você deve viver como cristão. Ou seja, as obras têm que andar juntas com a fé, junto com a fé. E é isso que a Igreja Católica sempre ensinou. Desde lá da época de Lutero já ensinava isso. Então eles estão dizendo que a Igreja Católica está certa esse tempo todo. Nós só não vamos admitir isso. Vamos fingir que nada aconteceu. Então, no protestantismo é muito comum esse tipo de coisa acontecer. Uma verdade, com V minúsculo, transformar-se no seu contrário. Porque não há nenhum princípio ordenador que vai dizer é por aqui que você deve andar. Como nós temos o magistério da igreja, que diz, o dogma, né? Você deve andar por esse caminho, você não pode se distanciar dele. No protestantismo não existe isso. Pois bem, então, como no protestantismo não há esse tipo de garantia doutrinária, não raro há dissensões dentro das igrejas, e todos os dias abrem igrejas novas, todos os dias algum membro de uma vertente protestante cria uma nova vertente, né, discordando da anterior. Nós não podemos falar em protestantismo no singular. Então, há protestantes e protestantes. Há protestantes muito mais anticatólicos e há protestantes até que não, que convivem relativamente bem com o catolicismo, embora negue a verdade católica, mas não está em pé de guerra com o catolicismo, né? Existe muito disso hoje em dia. Então é sempre muito complicado falar sobre a igreja protestante. É sempre muito complicado, é um negócio muito complexo e requer muito estudo e muito pingo nos is quando se vai falar, até para não ser injusto, né, com uma vertente deles e acabar generalizando tudo. Por exemplo, se vocês forem pegar, não sei se vocês conhecem a história do pastor Scott Hahn, que é um ex-calvinista protestante convertido ao catolicismo. Ele escreveu um livro intitulado Home Sweet Home, algo assim, né? Home Sweet Home. Lá é um trocadilho para lar doce lá, em inglês. Lar doce Roma, no caso, né? Traduzido para o português. E ele conta a sua jornada do protestantismo para o catolicismo. Ele foi considerado, salvo engano, doutor em Bíblia pelo Vaticano. A obra dele foi reconhecida pelo Vaticano. A igreja o reconhece como um grande defensor das Escrituras. Ele sempre estudou as Escrituras, doutor Scott Hahn. E uma das coisas que fez ele e, sobretudo, a sua esposa, Kimberly Hahn, converter-se ao catolicismo, foi a questão do uso de anticoncepcionais. Porque ela não concordava, ela também sempre estudou a Bíblia, e ela via, biblicamente, não há como defender o uso de anticoncepcionais. Boa tarde.
biblicamente não há como defender o uso de anticoncepcionais. Ela sempre foi aberta à vida e ela queria que toda a igreja protestante o fosse, mas infelizmente não é assim. E isso fez com que ela se aproximasse cada vez mais dos autores católicos, que sempre foram autores pró-vida. E acabou que ela se converteu ao catolicismo junto com seu esposo, né? Graças a Deus. Então tá, a limitação do número de filhos, essa aqui é só uma introdução, foi um tema muito discutido pela Igreja Anglicana na Conferência de Lambeth em 1930. Nesse encontro, os bispos anglicanos aprovaram pela primeira vez na história do cristianismo o uso de métodos artificiais para a contracepção. Depois disso, o Papa Pio XI reagiu com a encíclica Casti Connubii, de cujas linhas o nosso querido Papa Paulo VI vai usar para fundamentar esta encíclica que eu tenho em mãos, que é a encíclica Humanae Vitae, que faz um resumo de tudo aquilo que a Igreja sempre creu ao longo da história. Isso aqui é interessante na Igreja Católica. A Igreja Católica, ela não inventa nada. O magistério da Igreja guarda a fé que recebeu, certo? Guarda a fé que recebeu e continua. Isso aqui é a fé dos nossos pais. Se a gente for lembrar nas grandes heresias que a Igreja Católica enfrentou ao longo da sua história, nós vamos... Obrigado. Se nós formos lembrar, pensar nas grandes heresias que a Igreja Católica enfrentou ao longo da sua história, ela sempre venceu apelando para quê? Para a novidade? Na novidade? Não, para a tradição. Sempre pensando, tá, o que se fazia antes? Nós estamos aqui num momento de crise, num momento de ruptura da tradição, um momento de confusão doutrinária. Como que a gente vai esclarecer as coisas para saber qual é a fé de sempre? Vamos olhar para trás, para o passado. Essa é uma característica da Igreja Católica, do catolicismo. A gente sempre volta para a tradição. Sempre volta para a tradição. Por quê? Porque essa tradição nos foi herdada dos apóstolos. É por isso que a Igreja Católica se chama apostólica. Vocês já viram o nome completo, né, da Igreja Católica? Católica Apostólica Romana. Católica porque é a Igreja Universal. É isso que significa a palavra católica. É uma igreja só para o mundo todo. Não são várias igrejas. Apostólica porque está fundamentada na fé dos apóstolos. A fé que foi herdada dos apóstolos, São Pedro, São Paulo, todos os discípulos de Cristo. E romana porque ela foi fundada como sede visível em Roma. Roma é a cidade eterna, né? A sede de Deus aqui na terra, a sede visível. Então, pensando ainda nas heresias, uma das heresias mais fortes que quase destruiu a igreja, se a igreja não fosse obra de Deus, ela fosse obra de homens, provavelmente ela já teria sido destruída. E nessa heresia, que foi a heresia ariana, né, do heregiário, nessa heresia, a igreja, se fosse obra puramente humana, ela não existiria mais. Eu tenho certeza disso, quase certeza, né? Que graças à providência divina e à ação do Espírito Santo, a igreja continua. Porque o São Jerônimo, tradutor da Bíblia, ele disse que o mundo dormiu católico e acordou ariano. O mundo dormiu católico e acordou ariano. Ou seja, quase todo mundo conhecido católico da época era herege, estava negando a verdadeira doutrina. E criaram um concílio para discutir essas coisas e combater essa heresia. E quem que eles chamaram? Uma das pessoas que eles chamaram? Santo Antão. Santo Antão era um padre do deserto, que largou toda a vida em civilização para ir para o deserto, onde ele ia ficar em silêncio com Deus. Inclusive, ele começou, a partir dele, criou-se toda uma ordem, né, de eremitas, de padres que iam para o deserto, para ficar em clausura, em reclusão, para assim viver a vida contemplativa. E o Santo Antão, quando participou do concílio, ele já era bem velhinho, 70, 80 anos, salvo engano. E a palavra dele foi decisiva para combater o arianismo, porque o que ele falou? Olha, a fé que eu recebi lá atrás, quando eu era jovem, não é essa que está aí hoje. Olha que coisa interessante. Ele não precisou de nenhum argumento teológico, filosófico, não, ele só falou o seguinte: a fé que eu recebi na juventude não é essa mesma que vocês estão ensinando hoje. Olha a importância da tradição. Ele sabia, porque ele já era um
um idoso, e ele vivia no deserto, então ele não tinha recebido a influência da heresia ariana. Ele estava lá recluso, né? Não estava no meio da coisa, no olho do furacão. E esse testemunho dele foi crucial para combater essa heresia ariana na época, e a igreja voltar a florescer com o verdadeiro catolicismo. Isso é muito interessante. Muito bem. Vamos passar para a encíclica, até para a gente não demorar muito. Ficou claro essa introdução? Alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Só a minha dúvida é se esse Santo Antão é o mesmo Santo Atanásio, né? Não. Santo Atanásio, muito bem lembrado. Santo Atanásio foi importantíssimo para o combate da heresia ariana, porque ele defendeu já de forma teológica, doutrinária, filosófica, a fé da Igreja Católica. Grande Santo Atanásio. Graças a ele, né, e a Deus em primeiro lugar, hoje nós temos a fé católica de volta. Muito bem, a ideia aqui é a seguinte: nós vamos ler, eu fiz essa introdução para a gente perceber que nós estamos embasados na doutrina da igreja, né? A igreja é que tem a última palavra a respeito de várias questões, não só de ordem teológica e doutrinária, mas também moral. E o Papa Paulo VI vai comentar isso aqui na encíclica. A igreja, se é a igreja verdadeira, se nós acreditamos que é a igreja criada por Cristo, e nós acreditamos nisso, nós temos que entender que ela é que dá a última palavra, não só sobre questões religiosas, mas sobre questões morais mesmo, de como nós vamos agir na sociedade civil, certo? Agir, viver na sociedade civil. Porque é o mesmo Deus. O mesmo Deus dos religiosos é o Deus dos não religiosos. O mesmo Deus da vida privada do cristão é o Deus da vida pública do cristão. A vontade de Deus é que toda a sociedade, tanto no seu âmbito privado, quanto no seu âmbito público, civil, se torne cristã. Essa é a vontade de Deus. Quanto mais a sociedade, na figura dos governantes, das instituições, se tornarem cristãs e fizerem a vontade de Deus, melhor. Nós teremos uma vida muito mais tranquila e boa aqui na Terra. E essa é a vontade de Deus. E ele começa dizendo o seguinte, o Papa Paulo VI. O primeiro ponto da encíclica, logo na primeira página: o gravíssimo dever de transmitir a vida humana. Olha só. O gravíssimo dever de transmitir a vida humana, pelo qual os esposos são os colaboradores livres e responsáveis de Deus Criador, foi sempre para eles fonte de grandes alegrias, se bem que algumas vezes acompanhadas de não poucas dificuldades e angústias. Quais verdades nós podemos tirar destas 3 linhas aqui? Primeiro, transmitir a vida humana é um gravíssimo dever. Não é só um dever, e não é só um dever grave, é um dever gravíssimo. Olha só, gravíssimo, o superlativo usado aqui para dar ênfase de que transmitir a vida humana é uma obrigação de todo cristão. Não é um direito, é uma obrigação, certo? O gravíssimo dever de transmitir a vida humana, pelo qual os esposos são os colaboradores livres e responsáveis de Deus Criador. Ou seja, nós estamos, ao transmitir a vida, ao aceitar, usando aqui o termo mais claro possível, ao aceitar ter filhos, nós estamos colaborando com Deus. Nós estamos sendo instrumentos de Deus aqui na Terra. Nós estamos sendo portas do céu para que novas almas surjam aqui nessa Terra. Olha só, o ser humano, na sua profunda miséria e pequenez, no momento que aceita ser aberto à vida, ele está colaborando com Deus, ele está ajudando a Deus no plano de povoar o céu, de ter mais almas no céu. Isso daqui é perfeito. Do fundo da nossa pequenez, a gente consegue ajudar a Deus, quando dizemos sim à vida. Essa é a primeira verdade que nós tiramos daqui. E outra coisa, ele continua dizendo o seguinte: isso sempre foi fonte de alegria. Sempre foi fonte de alegria. As pessoas sempre se alegraram na sociedade cristã de colaborar com o plano de Deus, concebendo e dando à luz a filhos. Agora, ele está dizendo que isso sempre foi um mar de rosas? Não. Ele fala o seguinte:
se bem que algumas vezes acompanhadas de não poucas dificuldades e angústias. Dificuldades e angústias. Ou seja, ter filhos, apesar de ser um dever que nós devemos cumprir para Deus, e por isso é uma alegria, porque nós estamos fazendo parte do projeto de Deus para a humanidade, também é algo angustiante e difícil, certas vezes. Nem sempre ter filhos vai ser algo que vai nos deixar confortáveis. Às vezes vai ser um peso, uma cruz que nós vamos ter que carregar, que nós vamos ter que passar por esse vale de lágrimas, como diz a oração da Salve Rainha, por vontade de Deus e por amor a Ele. Por amor a Ele, nós vamos enfrentar as dificuldades e os desafios. Então não vai ser um mar de rosas, e Cristo nunca disse isso. O que Jesus falou? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. É isso? Tende bom ânimo, apesar das dificuldades. Ele está recomendando que nós nos alegremos, apesar das dores. Não é isso? O discípulo, ele não é maior do que o seu Senhor. É isso que ele fala. Se ele passou pela cruz, nós temos que passar também. E uma delas é ser aberto à vida. Não é fácil. Há de se ter sacrifícios, maturidade, abrir mão de muita coisa, mas nós temos que fazer com alegria, porque nós estamos participando da missão divina. Então eu não estou aqui querendo florear o ato de formar uma família, dizer, não, vai ser um mar de rosas, vai ser 1000 maravilhas, tudo vai ser muito bonito. Não. Tem momento que vai ser difícil, tem momento que você vai ter que caminhar olhando para Deus, porque se você olhar para o lado, você vai desabar. Se você não estiver firmado em Deus, você vai desabar. Então, é difícil. Para umas pessoas é mais difícil, para outras é mais fácil, mas é difícil. Entendeu? Nós temos gradação de dificuldade. Para uns é menos difícil, para outros é mais difícil. A cruz é mais pesada para uns e menos pesada para outros, mas sempre é uma cruz. Isso nós temos que ter em mente. A vida aqui na Terra é sempre uma vida de dor e sofrimento, nunca de felicidade total. Muito bem. Ele continua. O novo estado de coisas, o que ele está dizendo? Olha, sempre foi para os cristãos um fato de grande alegria ou contribuir com o plano de Deus tendo filhos. Sempre foi assim, apesar das dificuldades. Só que o novo estado de coisas, ou seja, o mundo moderno, lembrando que em 1930 foi a primeira vez que dentro do meio cristão se aprovou o uso de anticoncepcionais, de métodos artificiais para impedir a gravidez, impedir a continuação da transmissão da vida. Então é coisa do mundo moderno, certo? A modernidade, o mundo moderno, fez surgir um novo estado de coisas, onde começou a se questionar essas coisas. Mas mais à frente a gente vai entrar mais nesses questionamentos. Quais são os questionamentos do mundo moderno que estavam surgindo bem fortes na época do Papa Paulo VI e permanecem até hoje, mesmo depois da resposta da igreja. E infelizmente até no meio da igreja acontecem esses questionamentos. O novo estado de coisas faz surgir novos quesitos. Assim, dadas as condições da vida moderna e dado o significado que tem as relações conjugais para a harmonia entre os esposos e para a sua fidelidade mútua, não estaria indicada uma revisão das normas éticas vigentes até agora, sobretudo se tem em consideração que elas não podem ser observadas sem sacrifícios por vezes heróicos? Vocês entenderam a pergunta que ele está fazendo? Já que as condições de vida mudaram bastante, em algumas localidades ficou bem mais difícil e tem muitos questionamentos surgindo, será então que não é justificado revisar a norma ética da igreja? Sobretudo se algumas vezes, para as pessoas cumprirem a obrigação da igreja, tem que fazer sacrifícios muito grandes. Será que então não é justificado? Essa é a pergunta que ele faz e ele vai responder. Segunda pergunta. Não se poderia admitir que a fecundidade procriadora pertence ao conjunto da vida conjugal mais do que a cada um dos seus atos? Ou seja, os cônjuges é que tem que ter lugar de fala. A primeira pergunta ele diz o seguinte, ele está falando sobre relativismo moral.
Se os tempos mudaram, a moral não precisa mudar junto. É isso que ele está dizendo. Será que essa moral católica não está ultrapassada? Será que essa moral católica de que a pessoa tem que ser aberta à vida, que a pessoa tem que sacrificar pelo próximo, será que não já passou isso aí? Não está demodê? Não já caducou? E o segundo questionamento é o seguinte, será então que a escolha não está nos cônjuges? Será que não é só eles que devem ter lugar de fala? E aqueles que vão ter os filhos e se sacrificar por eles? E a terceira pergunta é, não chegou para ele, ou seja, para esse tempo, o momento de confiar a sua razão e a sua vontade, mais do que aos ritmos biológicos do seu organismo, a tarefa de transmitir a vida? Traduzindo, meu corpo, minhas regras. Será que a vontade do cônjuge não está acima do seu dever biológico e moral? É isso que ele está querendo dizer. Se eu não quero ter filhos, então eu não devo ter. Será que não é assim que deve ser? Muito bem. Tais problemas exigiam do magistério da Igreja uma reflexão nova e aprofundada sobre os princípios da doutrina moral do matrimônio. Como estavam surgindo esses questionamentos, esses novos problemas, fez necessário que a Igreja refletisse sobre isso, sobre a sua lei moral. Mas não só. Olha o que ele diz. Doutrina fundada sobre a lei natural, iluminada e enriquecida pela revelação divina. Isso aqui é interessante. E quando a gente fala em revelação, claro que nós estamos falando da religião cristã, a religião revelada. Primeiro, a religião revelada para Abraão, né, que acabou se tornando a religião judaica. Depois, a religião revelada por Cristo Jesus, né, na época cristã, na era cristã. Essa é a religião revelada. O Eric Feiglin, um estudioso muito famoso de ciência política, ele diz que houve na história dois grandes saltos no ser, é o que ele chama de salto no ser, quando a consciência humana ela conseguiu se expandir e alcançar novos patamares. O primeiro deles foi em Israel com os profetas. Naquele momento, Israel estava se distanciando das religiões cosmológicas, que eram as religiões que viam na natureza os deuses. Nós podemos pensar na Grécia, no Egito, onde os deuses desse pessoal, os deuses pagãos, se confundiam com as forças da natureza, né? Eles estavam presos no cosmos. Se você for pensar na Grécia, quando começou a surgir a filosofia com Sócrates, a religião grega já estava totalmente desacreditada. Mas então por que Sócrates foi acusado? Inclusive isso levou à morte. Sócrates foi o primeiro filósofo, grande filósofo grego. Por que ele foi acusado de negar a religião do Estado? Obviamente foi uma falsa acusação. Então foi um julgamento totalmente fajuto, forjado para incriminar a pessoa de Sócrates. Mas eles não acreditavam nisso. Eles não estavam nem aí para isso. O único que ele estava de fato acreditando na religião grega e querendo salvá-la era o próprio Sócrates. Só que salvando-a de si própria. Porque ele não acreditava na religião grega como ela era difundida, né? Com todo esse relativismo de um Deus querer uma coisa, outro Deus querer outra. Para a mesma questão havia respostas diferentes. Se você consultasse o mesmo Deus de religiões diferentes, eles tinham respostas diferentes sobre o que era o bem e o mal. Então era um relativismo moral tão grande que Sócrates, que acreditava no sumo bem, na verdade com bem maiúsculo, imutável, nas formas perfeitas, ele jamais poderia conceber verdade a isso, né? Essa brincadeira que se chamava de religião. Mas, enfim, a religião grega era assim, você tinha a chuva, era um deus, o rio era um deus. Se você ler a Odisseia, você vai ver isso, né? O rio é um deus, tem uma batalha que acontece no rio, não é isso? Que o rio se levanta para guerrear contra eles. O mar é um deus, né? Poseidon. O inferno é um deus, o submundo, que é o Hades. Os relâmpagos são frutos de Zeus, a fúria de Zeus, que é um deus. Então, a divindade se confunde com a natureza. São as religiões cosmológicas. Com os profetas, com a religião revelada da Grécia, aconteceu esse salto no ser e, a partir de agora, Deus era transcendente para aquele povo. Eles não estavam mais presos na natureza, presos naquilo que estava à sua volta. Agora, eles acreditavam em um ser que estava além da matéria.
além da natureza. E tem que ser assim mesmo, porque se Deus criou a natureza, ele não pode fazer parte dela. Senão nós iríamos dizer, como os gnósticos, que a natureza emana de Deus, né? As coisas criadas emanam de Deus. Então tudo seria um Deus, a árvore seria um Deus, a pedra seria um Deus, e não é assim que acontece, não é assim que a religião cristã entende. Esse foi o primeiro salto no ser, segundo Eric Feigen, que trouxe novas perspectivas para a humanidade. O segundo salto no ser foi com os filósofos na Grécia Antiga. Porque aquilo que os profetas estavam fazendo por meio da fé, da religião revelada, os filósofos estavam fazendo por meio da razão. A razão humana, ela é totalmente capaz de conhecer a Deus e de buscar a Deus. Por isso que todo mundo, independente se foi evangelizado ou não, se foi catequizado ou não, ele vai ser julgado no último dia. Porque a própria razão natural do homem e a própria revelação natural da natureza aponta para um Deus, para a existência de um Criador. Agora, claro, um católico que foi catequizado, que cresceu na igreja, ele vai ser julgado com muito mais rigor do que um indígena que viveu a vida toda no meio do mato e nunca viu um padre na vida. Embora ele não esteja desculpado se ele fizer o mal, porque a revelação natural aponta para Deus. As coisas criadas apontam para Deus, para a existência de um Criador. Independente se ele chama esse Deus de Tupã, ou de grande águia, ou de boi sentado, qualquer coisa. Mas aponta para um Deus, certo? Então nós vamos ser julgados com mais rigor. Mas é possível acreditar em Deus somente pela razão natural. E os filósofos mostraram isso. Sócrates, Platão, Aristóteles, eles provaram que se pode crer em Deus, em um Criador único, que é sublime, que é perfeito, que é imutável, que não é movido por nada, como diria o Aristóteles, é o primeiro motor, né, um motor imóvel, usando apenas a razão natural. E a igreja, ela se baseia nessas duas coisas. Tanto na moral cristã, revelada, lá os 10 mandamentos, o Sermão da Montanha, quanto na lei natural inscrita no coração de cada um de nós. Certo? A lei natural, ela é inscrita por Deus no coração de todos os homens, de todos os seres humanos. E essas duas coisas são usadas pela Santa Igreja. A Igreja, ela não descarta a razão natural em momento algum. Tanto que sempre foi crido no cristianismo, na Igreja, que nós devemos absorver a literatura pagã, aquilo que os pagãos produziram de bom, de verdadeiro, de justo e de belo, porque aquilo é verdade. A verdade não muda, não importa quem está dizendo. Se é verdade para sempre. Claro que muitas das coisas do paganismo estavam erradas, porque eles tinham vislumbres de Deus, mas eles não conheciam Deus na sua completude. É como aquela famosa analogia do elefante, né, que todo mundo conhece. Tem um quarto escuro, com várias pessoas nesse quarto, que são sábios de religiões diferentes. É água, filho? A mamãe vai dar. Muito bem. Aquela analogia do quarto escuro, que tem... Imagina que tem um quarto escuro, totalmente escuro, com vários sábios de religiões diferentes. E tem um elefante ali nesse quarto. Só que eles não conseguem ver o elefante, eles nunca viram elefantes na vida. Aí eles começam a tatear para encontrar o elefante. Um segura a tromba do elefante e fala, olha, o elefante é uma coisa comprida. Outro segura a orelha do elefante e fala, o elefante é um negócio assim, aberto, como se fosse um leque. Outro segura o pé do elefante, o elefante é um negócio pesado, né, disforme. Enfim, cada um segura um pedaço do elefante e julga que conhece o elefante como um todo. Mais ou menos assim eram as religiões antes do cristianismo. Cada religião, tateando através da razão natural, tinha um vislumbre do que era Deus. Mas nós só podemos conceber Deus na sua totalidade a partir do cristianismo, a partir da revelação cristã, é que nós conhecemos Deus na sua totalidade. Mas isso não significa que tudo que os pagãos fizeram está errado. E não significa que nós não devemos ir às fontes pagãs para nos auxiliar a chegar até Deus. Nós podemos ir a Platão, a Homero, a Aristóteles, como provam os próprios doutores da igreja. Santo Agostinho foi um grande estudioso de Platão, que era um pagão.
São Tomás de Aquino cristianizou Aristóteles, ou aristotelizou o cristianismo, né? Como algumas pessoas dizem, e eu concordo. Ele pegou o método aristotélico e colocou na filosofia cristã, na doutrina cristã. Ele aristotelizou o cristianismo. Para vocês verem que Deus ele se utiliza tanto da razão natural quanto da moral revelada. Essas duas coisas não são excludentes. Quem excluiu isso foi Lutero. Se os modernos obscureceram a sua mente, jogando a escolástica, a filosofia de Aristóteles fora, parte da responsabilidade se deve a Lutero. E Lutero dizia que a razão humana estava totalmente deturpada ao ponto de ser incapaz de alcançar a Deus. E o calvinismo depois levou isso às últimas consequências, dizendo que o homem nasce totalmente afastado de Deus. E Deus escolhe salvar uns e condenar outros. O Chesterton diz que o calvinismo, a doutrina calvinista faz Deus agir como um demônio. Porque quem se alegra e quem determina a perdição eterna é o demônio. A vontade de Deus não é a perdição eterna, é a salvação de todos. Então, se uma doutrina ensina que Deus condena uns, porque a vontade dele é mandá-los para o inferno, e salva outros, esse Deus parece com um demônio, não com o Deus salvador da vida. Enfim, mas a Igreja Católica mesmo nunca desprezou a razão natural. E o Papa Paulo VI, ele, apelando à razão natural, inscrita no coração de cada homem, ele vai defender as coisas ditas aqui nessa encíclica. Ele não vai só apelar para a moral da Igreja, mas também para a razão natural. A razão natural prova que a família, que o casal, ele se junta numa relação sexual para ter filhos. É óbvio, é lógico, é racional, é biológico e é natural. Não se trata de a Igreja está inventando coisa, não. O que sempre foi feito pela razão natural do homem, todas as culturas fizeram isso, independente se eram cristãs ou não, a Igreja santificou. A Igreja pegou o matrimônio que já existia e santificou o matrimônio. Assim como a Igreja santificou o paganismo, um dos pontos do paganismo. A Igreja santificou, ela não recusou. E isso é muito lógico, porque qual é o objetivo, se você pensar, da alimentação? Qual é o objetivo da alimentação? Luísa que faz nutrição, é que você faz? Não, nutrir. Não é esse? O objetivo da alimentação não é nutrir? É a nutrição do corpo. Qual é o objetivo de tomar água? Hidratação, né? Hidratar. Você come, se tivesse aqui o desenho, o pincel, ia desenhar uma pessoa. Imagina aqui uma pessoa bem magrinha, tá? Imagina aqui uma pessoa bem magrinha, mais uma pizza de calabresa, que é melhor. Igual uma pessoa gordinha. Então você come, você se alimenta para que você tenha o seu corpo nutrido. Né? Isso é o objetivo da alimentação e a nutrição. Isso é óbvio, isso não é doutrina, não, isso é o óbvio, é o natural das coisas. O objetivo do sexo é a procriação. Então imagina aqui um homenzinho mais uma mulherzinha igual homem, mulher e seus filhos. É o óbvio. Entenderam? É o óbvio. O óbvio que é negado diversas vezes hoje por simples ideologia. Então nós estamos às vezes, em vários momentos, piores que os pagãos. Piores que os pagãos. Quando não voltamos ao paganismo, ao que de pior o paganismo produziu, nós descemos mais baixo do que o paganismo. Porque os pagãos, por mais que tenham, obviamente, traços de erros monstruosos, como o sacrifício de bebês a falsos deuses, eles acreditavam nos deuses. Acreditavam que existe uma divindade, não é isso? Que deve ordenar a sua vida. Hoje, no nosso mundo moderno, nós vemos o fenômeno do ateísmo, que é um negócio que nenhuma civilização antiga viu surgir. O ateísmo sempre foi uma coisa totalmente minoritária a ponto de ser irrelevante ao longo da história das civilizações. Pode haver um ou outro, sempre há. Mas como um movimento político organizado e influente, é só na nossa época. As pessoas que negam que haja um Criador. Certo? Nenhum pagão, na sua maior loucura, chegava a pensar nisso. Quando não, as pessoas se tornam verdadeiros animais. Porque os animais, eles buscam
Foi? Prazer. Exatamente. Eles buscam prazer e fogem da dor. É isso que um animal faz. É isso que Epicuro queria que todos fizessem, né? A ética de Epicuro é uma ética animalesca, se a gente for parar para pensar. Porque os animais, guiados pelo instinto, eles buscam prazer e fogem da dor. Então a sociedade moderna, quando quer prazer a todo custo e não quer sofrimento em momento algum, não quer. Está se igualando aos animais. É os animais que querem prazer sem sentir dor, sem ter nenhum tipo de sofrimento. E o sofrimento é parte inerente da vida humana, não só da vida cristã, mas sobretudo da vida cristã. Mas nós vamos chegar lá. Muito bem. Paulo VI faz essas perguntas. Tá. Será que a moral não é relativa? Os tempos mudaram. Não está na hora de mudar a moral da igreja? Segundo, sobre essa questão de ter filhos e de continuar a vida humana, não é bom deixar que o cônjuge decida? Não é eles que são os interessados na questão? Meu corpo, minhas regras. Por último, a vontade do cônjuge não tem que ser soberano, acima da vontade biológica, inclusive, né? Porque o ter filhos é algo biológico. E ele continua. A doutrina foi fundada sobre a lei natural que foi iluminada e enriquecida pela revelação divina. Então já está na lei natural. Muito bem, a competência do magistério. Olha só. Nenhum fiel quererá negar que compete ao magistério da igreja interpretar também a lei moral natural. É o que eu falei há pouco. Compete também à igreja falar sobre a moral natural e interpretar a moral natural também, não só a moral revelada. Isso ele prova dizendo o seguinte, ó. Jesus Cristo, ao comunicar a Pedro e aos apóstolos a sua autoridade divina e ao enviá-los a ensinar a todos os povos os seus mandamentos, os constituía guardas e intérpretes autênticos de toda a lei moral. Olha só, toda a lei moral, não só a lei evangélica, como também da lei natural, dado que ela é igualmente expressão da vontade divina e que a sua observância é do mesmo modo necessária para a salvação. Isso aqui é sensacional. Prestem atenção. Olha só. Vou dar outro brinquedinho para o bebezinho. Para parar com esse aqui. Troca aí o brinquedo dele. E monstro disso. Pronto. Carrinho é mais legal. Tá, vamos lá, vamos continuar. Eu falava o seguinte: o Papa Paulo VI diz: cabe à igreja, ao magistério da igreja, interpretar também a lei moral natural. Porque quando Jesus se comunicou a Pedro e mandou os apóstolos evangelizar, o que Jesus falou? Ide e anunciai o evangelho a quê? A toda criatura. Não foi só os judeus, não foi só os gregos, foi a toda criatura. Isso significa que é a todos os povos, de todas as regiões do planeta. Então, Deus sendo soberano da humanidade, o sumo bem, o primeiro motor imóvel, o criador de tudo, legislador supremo e justo da humanidade, do universo, ele está estabelecendo, pelo menos, com esse mandamento do ID, duas regras irrevogáveis. Quais são? A primeira, que os cristãos estão obrigados a pregar a palavra, a pregar o evangelho. E qual é a segunda? Que os pagãos estão obrigados a ouvir o evangelho. Então, desse mandamento do ID, nós podemos deduzir duas verdades. Uma, que todo cristão está obrigado a falar do evangelho, a anunciar o evangelho. E segundo, que todo pagão, todo povo é obrigado por Deus, moralmente obrigado, a ouvir o evangelho. Ele não é obrigado a aceitar o evangelho. Isso é diferente.
Aí é o livre-arbítrio de cada um, mas ele é obrigado a ouvir a palavra. Ou seja, tem que ser permitida a evangelização em todos os povos. Eric Wegener, na História das Ideias Políticas, ele até coloca que isso é um motivo para a guerra justa. Se há uma proibição de um país, por parte de um país, da evangelização naquele local, o Papa pode guerrear contra esse país, para que seja garantido o direito dado por Deus dos cristãos pregarem e os pagãos ouvirem a palavra, certo? Então tá, Cristo é o mesmo Senhor, tanto da lei natural quanto da lei revelada. Ide e evangelizai traz uma dupla obrigação, uma obrigação aos cristãos e uma obrigação aos pagãos. O problema da natalidade, aí o Paulo VI continua na página 3. O problema da natalidade deve ser considerado numa perspectiva que transcenda as vistas parciais, sejam elas de ordem biológica, psicológica, demográfica ou sociológica, à luz da visão integral do homem e de sua vocação, não só natural e terrena, mas também sobrenatural e eterna. Traduzindo, ele está falando aqui do pensamento metonímico, que é tratar a parte como se fosse o todo. O homem ele deve ser tratado na sua dimensão, tanto espiritual quanto material, tanto física quanto divina. O ser humano ele tem corpo, obviamente, isso é uma verdade que ninguém nega, nós temos necessidades físicas, corporais, biológicas, mas o ser humano ele também tem alma, ele é uma alma vivente. Quando Deus soprou na narina do homem lá no Jardim do Éden, ele se tornou o quê? Alma vivente. Ele não é apenas corpo. Sendo alma vivente, ele está destinado à eternidade, a viver para sempre. Isso, infelizmente, a maioria de nós acaba esquecendo. Nós estamos aqui apenas de passagem. Nós estamos nessa terra apenas de passagem. Nós estamos nessa terra, como diria o Bruno Tolentino, poeta brasileiro, essa vida aqui é só um rascunho. Nós estamos aqui caminhando para a eternidade. Nós todos vamos para a eternidade. A diferença é que uns vão para a perdição eterna e outros para a salvação eterna. Mas a verdadeira dimensão do homem é ser uma alma imortal. É o que nós somos. Nós somos imortais. Não é que nós vamos ser uma alma imortal depois de morrer. Não. Nós somos uma alma imortal agora, nesse exato momento. O corpo vai morrer, mas a alma continua. Não é isso? Se nós formos ver o Catecismo de São Pio X, a definição que ele dá de homem é a seguinte: o homem é um composto de corpo e alma. Então, não dá para tirar a dimensão espiritual do homem e continuar falando de um homem. Nós estamos falando de outra coisa. Então, vocês percebem a loucura? Quando os antropólogos, o pessoal das ciências sociais falam de ser humano, de sociedade, eles estão falando apenas de corpo. Quando nós vemos muitos psicólogos também, eles estão falando só de corpo, eles não estão falando de alma. A dimensão espiritual do homem ela está sendo cada dia mais apagada. E nós não conseguimos mais pensar o que é um ser humano. A questão é muito mais profunda do que o que um ser humano pode fazer, como é que o ser humano deve viver. Não, volta mais. O que é um ser humano? A própria definição de ser humano ela está já pervertida. Entendeu? Não dá mais para saber o que é um ser humano. Quando você vai falar de educação, ou ser professor, aí a coisa piora cada vez mais, a coisa desanda mesmo. Porque uma educação, se propõe ser uma educação verdadeira, ela tem que tratar o homem de forma integral, na sua completude, corpo e alma. Agora, você educa somente o corpo e esquece da alma, você está educando o quê? Né? As artes liberais, do Trivium, do Quadrivium, que se estudavam durante boa parte da Idade Média, focavam nisso, focavam no corpo e na alma. Toda a educação clássica focava nisso. Se você for pegar Platão, toda a filosofia de Platão é uma filosofia voltada para a educação do corpo e da alma. Qual era o principal ensinamento de Sócrates? Tirar da sua alma aquilo que te impede de alcançar a verdade. É isso que ele queria. Toda a filosofia socrática, todos os diálogos socráticos é para tirar do homem essas manchas, como se fosse um espelho, que você não consegue se ver direito porque está manchado. Você pega lá um paninho com álcool, né? Vai limpando, 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 até você se ver como você realmente é. Tem um reflexo limpo. Então, a filosofia
a filosofia socrática, ela tem como objetivo limpar a alma do homem para que ele consiga enxergar melhor a verdade, enxergando melhor quem ele é, certo? Por isso que quando Borges, que era um sofista da época, disse que quer falar com Sócrates, Sócrates manda perguntar quem ele é. Quem ele é? Quem? Não é a profissão que ele ocupa, não é o cargo que ele está desempenhando naquele momento, não, é quem ele é. E essa é a pergunta que todos nós temos que nos fazer todos os dias. Quem nós somos? Quem nós somos? Infelizmente, a maioria de nós não se conhece. E aí nós podemos lembrar do oráculo de Delfos, lá na Grécia, conhece-te a ti mesmo. E foi o que motivou Sócrates a fazer a sua filosofia, a desenvolver a sua filosofia. Conhecer a si mesmo, as suas motivações, de onde vêm as suas ideias, por que eu penso desse jeito e não daquele, por que eu apoio certa atitude e não outra. Você quer ver um exercício muito bom para saber sobre suas motivações? Pense no seguinte, não naquilo que você acredita, naquilo que você sabe, mas pensa naquilo que você faz. É muito bom, muito fácil dizer que acredita na doutrina católica, qualquer um pode dizer isso. Qualquer um pode falar, eu acredito no catecismo, eu acredito na doutrina católica, mas na hora que a coisa aperta, qual é a decisão que você toma? Entendeu? Na hora que aparece uma oportunidade de dinheiro fácil e injusto, a gente se mantém católico ou não? Né? Na hora que aparece a oportunidade de cometer adultério, você se mantém católico ou não? Na hora que surge a oportunidade de dizer sim ou não à vida, você se mantém católico ou não? Aí você vai ver em que você acredita de verdade. É isso que você acredita. Se no momento de dizer sim à vida você escolhe dizer não, mas você diz não, eu sou católico, nesse ponto você não é. Você diz que acredita na providência divina da boca para fora. Eu sinto muito. Isso é um bom exercício para que a gente se conheça. Não importa muito o que a gente fala, entendeu? Falar todo mundo pode, né? Tem um papagaio que fala. Importa o que a gente faz, como a gente age. Como você guia a tua vida é que diz naquilo que você acredita, certo? Naquilo que você acredita de verdade mesmo, entendeu? De verdade mesmo, aquilo que você é capaz de morrer por isso. Isso é o que você acredita. O resto você só sabe. A gente sabe muita coisa, né? Eu até concordo com muita coisa, mas o que eu acredito? É só nesses momentos de tomar essas decisões que nos é revelado o que a gente acredita de verdade. E eu tenho certeza que muitos de nós não passariam nesse teste de saber o que a gente acredita. Nós acabaríamos descobrindo que não acreditamos na doutrina cristã. Pelo menos não tanto quanto a gente acha que acredita. Muito bem, o homem ele tem essa dupla dimensão, né? O homem é um composto entre corpo e alma. Um corpo sem uma alma não é um ser humano. Sem uma alma imortal, pelo menos. É um animal. As almas dos animais são imortais. Uma alma sem um corpo também não é um ser humano. Seria um anjo. Um anjo é um ser puramente espiritual, intelectual, não tem corpo. Certo? Para que haja um ser humano, tem que haver essa união entre corpo e alma. Isso é um ser humano, é uma pessoa. A pessoa é a união do corpo e alma. Por isso, abrindo um parêntese, que Nossa Senhora é mãe de Deus. Porque ela é mãe da pessoa de Jesus Cristo. E uma pessoa é a união do corpo e alma. Certo? Quem disse que Nossa Senhora é mãe só do corpo de Cristo e não da alma, não sabe o que está dizendo. Porque não há pessoa sem a junção entre corpo e alma. Isso é impossível. No momento da concepção, Deus nos dá a alma e nossas mães nos dão o corpo. Mas nós somos corpo e alma. Toda pessoa é corpo e alma, certo? E para falar de ser humano, nós temos que falar dessa dupla natureza do homem. Corpo e alma. O homem é um ser espiritual, mas também um ser material. Santo Agostinho dizia que o homem é o intermédio entre essas duas realidades, né? Está o animal aqui na realidade mais básica e o anjo na realidade mais elevada. Nós estamos no meio, né? Nós somos o meio termo, um ser intermediário, ocupando essa dupla realidade, tanto a divina quanto a material, tanto a espiritual quanto a material. Então não dá para a gente tratar o homem como se ele fosse apenas corpo, e é isso que a modernidade tem feito. Tem tratado o homem como se ele fosse corpo apenas e não alma.
Bom, essa primeira parte da encíclica, eu ainda não entrei, vocês perceberam isso, eu ainda não entrei diretamente na questão dos anticoncepcionais, na questão do que a igreja ensina sobre isso. Nós estamos fazendo um preâmbulo, um caminho para chegar lá. É devagar que a gente chega lá. Então agora eu queria que a gente desse uma pequena pausa, 5 minutinhos, para tomar um café, beber uma água, arejar o pensamento. Oi? Comer uma tanja. Muito bem. Um bolinho, né? E aí a gente volta daqui a pouquinho. Uma pequena pausa rapidinho mesmo. Coloquem aí. Quem tiver a página 4, o tópico é o ponto 9, as características do amor conjugal. Um pouco antes disso tem amor conjugal. Princípios doutrinais. Uma visão global do homem, que foi o último item da primeira parte. Essa parte vai ser mais curta do que a primeira, porque a gente já está chegando para o final, já está por tarde. Então tá, vamos lá. Vamos voltar. Na primeira parte da aula nós falamos sobre alguns pontos interessantes do que levou o Paulo VI a escrever essa encíclica. Nós fizemos um contexto, falamos sobre como surgiu no meio cristão essa ideia de que é correto, moralmente correto, a contracepção, lá com os anglicanos. Nós falamos sobre isso também. Falamos sobre a razão natural e como que a igreja não descarta a razão natural, muito pelo contrário, né? A razão natural e a fé, a doutrina, a razão estão de mãos dadas, a revelação com a razão natural. Falamos sobre a possibilidade de se chegar ao conhecimento de Deus somente pela razão natural, isso é possível, sim. Falamos sobre a dupla natureza do homem. Nós, seres humanos, somos compostos por corpo e alma. Essa é a definição que está no Catecismo de São Pio X, Catecismo Maior de São Pio X, e é a definição que a Igreja sempre creu. Nós estamos ali transitando entre o intelecto e a matéria, né? Entre o corpo e a alma. Nós somos esse composto. Então, limitar o homem a apenas a sua visão material, corporal, física, é mutilar o ser humano. É mutilar o ser humano que você está tentando analisar. Claro que a tua análise ela vai ser imperfeita, vai ser viciada, vai ser incompleta, para que você não vê o homem na sua totalidade. Então o erro já está na base, né? O erro de método. E infelizmente muitas ciências modernas elas surgiram e se consolidaram com este erro, com este vício. Então é preciso voltar à base e corrigir o erro na base, na própria definição de homem. Antes de tentar analisá-lo, é preciso definir, saber o que ele é. E agora nós vamos falar sobre o amor conjugal, já entrando precisamente na doutrina. Na encíclica Humanae Vitae, o Papa Paulo VI está dividido claramente para 3 consequências da pílula anticoncepcional. A primeira consequência, a gente vai ver isso mais à frente, é a infidelidade. O contraceptivo vai gerar infidelidade. A segunda consequência, eu acho que ninguém nega isso, é a desvalorização da mulher. O Papa Paulo VI foi profético nesse ponto, né? A análise que ele fez foi sensacional, porque ele acertou assim 100% na desvalorização da mulher. E a terceira consequência é a imposição estatal do controle de natalidade. Qualquer pessoa que tenha um pouco de conhecimento sobre esse tema vai verificar que ele acertou também nisso. O Estado está cada vez mais se metendo na família e tentando controlar as nossas vidas, inclusive controlando quem nasce, quem não nasce, quem vive, quem morre. A própria China, né? É um exemplo disso. A China é um exemplo disso. Os regimes ditatoriais sempre fizeram isso, né? O nazismo fez isso, mas a gente vai chegar lá.
Então tá, basta uma vista rápida sobre a sociedade para admitir que o Papa Paulo VI estava correto nesses pontos. E voltando aqui para a encíclica e lendo a encíclica, diz o seguinte: o amor conjugal, ele está falando sobre o amor conjugal. O que é o amor conjugal? Tá? O amor conjugal exprime a sua verdadeira natureza e nobreza quando se considera na sua fonte suprema, Deus, que é amor. O Pai, do qual toda a paternidade nos céus e na terra toma o nome. Deus é Pai. Isto é uma verdade cristã. Se nós formos ver o credo católico, sobretudo na sua versão mais recente, o semi-constantinopolitano, mas na versão resumida também, está lá todas as verdades cristãs. A primeira verdade é qual? Creio em quê? Em Deus Pai. Creio em Deus Pai. Deus é Pai por quê? Primeiro porque Ele é Pai do Filho, a segunda pessoa da Trindade. Então Ele é Pai do céu, primeiro. Lembrando que o Filho ele não foi criado, né? Ele foi gerado. Isso, inclusive, é um dos artigos do credo, né? Contra a heresia que diz que Jesus ele não é eterno, ele seria uma espécie de semideus. O credo foi lá e rebateu, dizendo, não, ele é consubstancial ao Pai. É isso? Genitum non factum, que fala em latim, gerado, não criado. Segundo motivo pelo que ele é Pai, do porquê ele é Pai, é que ele é nosso Criador. É isso? Deus, ele criou toda a humanidade, é o nosso Criador, ele criou a humanidade nas pessoas de Adão e Eva, então ele é o nosso Pai por isso, é o nosso Criador. E o terceiro motivo pelo qual ele é Pai é que ele é Pai espiritual, adotivo de nossas almas, uma vez que ele nos redimiu pela graça. Então, por essas três realidades, Deus é Pai. Ele é o Pai por excelência, certo? É o primeiro Pai, de onde toda a paternidade emana. Não há nenhuma paternidade na Terra se não houvesse primeiro essa paternidade, que é Deus. E quando o Papa Paulo VI diz que a fonte suprema do amor conjugal é Deus, é disso que ele está falando. Todo amor conjugal está ligado por uma linha que nos leva a Deus, que nos leva à divindade, ao primeiro amor. Deus é amor. Deus caritas est, Deus é amor. Então a fonte e o fundamento do amor entre os esposos tem de ser Deus. Não é outra, na verdade, é essa. O venerável Fulton Sheen, ele escreveu um livro muito interessante sobre esse assunto, que chama Três para Casar. A gente pensa, quando a gente casar, vai ser uma união de duas pessoas, mas na verdade são três pessoas. É o marido, a mulher e Deus. Deus é a terceira pessoa do casamento, sem a qual não há casamento feliz. Não há casamento que cumpra o seu propósito. Vai haver ali uma invitação ou um casamento que foi feito para um caminho, para um propósito, mas tenta fugir dele o tempo todo. Né? Como uma caneta que foi feita para escrever, mas não escreve. Ela está negando o seu propósito, embora a natureza dela seja essa. Então, a natureza do matrimônio, o fundamento do matrimônio, a base do matrimônio, é Deus. É fazer a vontade de Deus. Certo? E no momento que o casal tira Deus da jogada, então não há como se sustentar uma vida minimamente feliz desse lado. Deus é a fonte suprema do casamento. E isso leva a uma coisa interessante que eu sempre comento contigo, com o Genilson e com outros colegas, é que por que a gente é fiel? Por que existe a fidelidade? A igreja obriga a fidelidade. É isso? Fidelidade e exclusividade de um cônjuge ao outro. Mas por que a igreja faz isso? Nós somos fiéis porque o cônjuge merece fidelidade? Obviamente não. Se você for olhar para o seu marido, noivo, namorado, você vai ver tantos defeitos, né? Esse cara não merece ser fiel, não. Ele não merece mesmo. Entendeu? A mesma coisa é o marido. Se olhar para a esposa, ele vai ver a série de defeitos, de limitações
limitações, de erros. E, pô, ela merece minha fidelidade? Ninguém merece a fidelidade alguma, submissão alguma. Não. A gente o faz porque a gente é primeiro fiel a Deus. Deus é a fonte da fidelidade do matrimônio. Sendo fiel a Deus, eu sou fiel à minha esposa. Sendo fiel a Deus, eu sou fiel ao meu marido. E é assim que funciona. Então nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Desse amor nós amamos o cônjuge. Por isso que Fulton Sheen diz que é 3 para casar. Porque é o amor a Deus, o amor que cada um dos esposos tem a Deus, é que sustenta o amor do matrimônio, o amor do casamento. Sem esse amor primeiro a Deus, não há como amar o cônjuge. Porque a gente ama o próximo à medida que a gente ama a Deus. Não é isso? Sem amar a Deus, não há amor ao próximo. Então, eu sou fiel à minha esposa porque eu sou fiel a Deus primeiro. Continuando. O matrimônio não é, portanto, fruto do acaso. Isso aqui é importantíssimo. O matrimônio não é fruto do acaso ou produto de forças naturais inconscientes. O matrimônio não surgiu por acaso. Diz o termo latino, né, a máxima latina, nihil ex nihilo, ou seja, do nada, nada vem. Nada pode surgir do nada. Tudo surgiu de algum lugar, com alguma intenção. Se a gente for estudar a filosofia aristotélica, nós vamos encontrar 4 causas para as coisas. Então, as coisas têm causas. Uma delas é o propósito, não é isso? Por que as coisas foram feitas? Essa pergunta, por quê? Nós podemos perguntar como, de que, onde, nós podemos perguntar por quê, certo? E esse porquê é o propósito das coisas. E no matrimônio não é diferente. O matrimônio ele não surgiu do acaso. Um belo dia, os planetas se juntaram ali, houve uma conjunção das esferas, a temperatura estava não sei quantos graus, e surgiu o matrimônio. O homem acordou e disse, poxa, eu quero casar, né? Não existe isso. Também não foram forças naturais inconscientes, mais ou menos como a evolução de Darwin. Não, isso não existe. O matrimônio, a família, ele é um projeto que surgiu no coração de Deus e ele foi feito pela vontade de Deus. Deus quis fazer o matrimônio. Ele quis instituir a família. Ele sonhou, ele planejou e ele fez. Certo? Na sua infinita bondade, na sua onipotência, ele criou a família. Então, a família existe como projeto de Deus. Eu acho que a gente se esquece disso, porque se Deus é criador da família, é Ele que projetou a família, é Ele que sabe quantos membros essa família vai ter, não? Não é isso? Isso é uma coisa curiosa. A gente pensa sempre pelo lado, nós que somos pró-vida, da quantidade de filhos reduzida. Quando a pessoa diz que quer ter só 2 filhos, só 1 filho, ela está se colocando no lugar de Deus. Mas quando a pessoa fala que quer ter 10 também, não é verdade? Tanto querer ter muitos filhos como querer ter poucos filhos, não está no nosso controle. A família é um projeto de Deus. Se Deus mandar 2, glória a Deus por isso. Foi Deus que quis assim. Se Deus mandar 20, glória a Deus por isso. Foi Ele que quis assim. Eu não posso ao mesmo tempo dizer que Deus é o criador e sustentador da família e em seguida dizer, não, mas espera aí, eu vou ter só 1 filho porque eu acho melhor, é mais fácil, eu posso não dar conta de sustentar. Mas quem disse que é você que vai sustentar? Sabe qual é uma das marcas do Ocidente cristão? É a crença na providência divina. Todo mundo cristão, ele se fundamentou em alguns princípios. Há um livro do Mário Ferreira dos Santos, filósofo brasileiro, grande filósofo brasileiro, chamado A Rebelião das Massas de Ortega, A Invasão Vertical dos Bárbaros. Ortega ser um filósofo espanhol, que ele também tratou do mesmo tema que o Mário Ferreira dos Santos trata. Eles estão falando da mesma coisa, só que em linguagem diferente, que é a degeneração constante da civilização ocidental. A civilização ocidental está ruindo por dentro, se autodemolindo. O Mário Ferreira dos Santos, para dar uma melhor compreensão da matéria, ele diz que a cultura cristã ocidental, enquanto cristã, ela se caracteriza por uma cosmovisão
que inclui alguns princípios. Esses aqui, ó, olha só. Tirei aqui a foto da página. Invasão vertical dos fatos. Primeiro princípio, onde a civilização cristã está fundamentada. O universo é criatura, inclusive o homem. Estamos todos de acordo. O universo todo foi criado por Deus, inclusive o ser humano. O ser humano foi criado por Deus. O universo não existe desde sempre. Ele não é finito, ele é eterno. O ser humano não criou a si mesmo, ele foi criado, ele é criatura. Segundo princípio, onde se ergue a civilização cristã. Os povos irmãos-se pela mesma fé e todos são iguais perante Deus. É verdade. Por isso que a Igreja Católica é universal. Somos todos irmãos, gregos, egípcios, brasileiros. Todos somos irmãos, todos podemos abraçar a mesma fé, certo? Somos convidados a isso, inclusive, pela evangelização. Terceiro, a divindade é providencial. Esse é o que eu acabei de falar. A divindade é providencial. Ou seja, providência significa ver algo com antecedência, né? Antes que aconteça, daquilo que pode acontecer. Deus já sabe de tudo. Ele sabe o que pode acontecer, quando pode acontecer, enfim, ele vê antes. Isso que significa providência, né? Evidência pro, aquilo que vê antes de acontecer, que vê com antecedência. Então, a divindade é providencial. Esse é o terceiro ponto onde se ergue a civilização cristã. Quarto, o homem é um ser inteligente e livre. O homem pecou livremente, só que o ponto seguinte diz que ele também pode salvar-se livremente. Como assim? Pela graça de Cristo. Ele não é obrigado a ter a salvação. Por último, a paz reinará quando a boa vontade dominar entre os homens. A boa vontade, ela liberta dos vícios e condena o erro. Muito bem, esses são os pontos da civilização cristã. Eu vou repetir. O universo é criatura, inclusive o homem. Os povos irmãos pela mesma fé, todos são iguais perante Deus. A divindade é providencial, ou seja, ela vê com antecedência. A gente perdeu aqui no... Perdeu na encíclica? Aqui. Na encíclica? Olha. Página 4, amor conjugal. É melhor pegar o número. É no 2, a partir do artigo 2, que é princípios doutrinais. Aí tem um ponto 7, que é uma visão global do homem. Aqui. E eu parei no aqui, ponto 9. Isso, exatamente. Como eu falava, D, né, que é o quarto ponto. O homem é um ser inteligente e livre, que pecou livremente, contudo, pode salvar-se pela graça de Cristo. E por último, a paz reinará quando a boa vontade dominar entre os homens. Toda a civilização cristã, ela foi erguida, tendo esses princípios como base. Como vocês puderam ver, um deles é a providência. Nós acreditamos e confiamos na providência divina. Então, é algo intrínseco à civilização cristã acreditar na providência divina. Deus é quem vai guiar as nossas vidas. Nós não estamos aqui nessa terra para sermos senhores da nossa vida, porque o Senhor da nossa vida é Deus. Deus, ele já é Senhor da nossa vida. Nós não podemos adorar a dois senhores. Ou Deus é o Senhor de nossa vida, ou nós somos. Não há uma terceira alternativa. Ou nós confiamos na providência divina e que tudo que acontece, nós devemos dar graças a Deus por isso, sem desespero, ou então nós estamos usurpando o lugar de Deus na nossa vida. Então, quando se tenta impedir a vida, impedir um novo nascimento, seja por qualquer meio contraceptivo, o que se está dizendo é o seguinte: olha, eu sou mais inteligente do que Deus. Eu acho que Deus não é tão inteligente assim. Porque Deus está querendo me dar filhos. Eu acho que é uma má ideia. Eu acho que é uma boa ideia não ter filhos. Olha como eu sou inteligente. Não é isso? Muito bem. Continuando. O matrimônio não é, portanto, fruto do acaso ou produto de forças naturais inconscientes. É uma instituição
sapiente do Criador. Deus planejou o matrimônio. Deus criou e fundou o matrimônio. João? Está com vergonha, filho? Então, nós somos chamados a quê? Uma vez que o matrimônio é a criação de Deus, somos chamados a colaborar com Deus na geração e educação de novas almas. É para isso que Deus nos chama, para criar novas almas e para educá-las para o céu. Então, o matrimônio ainda representa, o matrimônio cristão, a união de Cristo com a igreja. Qual é o símbolo usado na Bíblia para descrever essas duas realidades que vão se unir? Cristo e a igreja é um casamento. A igreja é a noiva de Cristo. Então, o matrimônio é uma prefiguração do destino final de toda a humanidade, onde vai se unir o noivo e a noiva, Cristo e a igreja. Tá. E quais são as características desse amor conjugal? Ponto 9. Antes de mais nada, é um amor plenamente humano. Aí a gente pode dizer, poxa, então o Papa Paulo VI está querendo diminuir o amor conjugal, né? Dizendo que é um amor humano. Não, ele já falou que o que é ser humano? União entre corpo e alma. Então, dizer que é um amor humano é dizer que é um amor que abarca essas duas realidades. Eu amo na pessoa do cônjuge tanto o corpo quanto a alma. Eu não posso amar apenas o exterior, a beleza, e esquecer do interior, da alma. Os cônjuges, eles têm de estar caminhando para o céu. Eu tenho que ver a minha esposa e ver uma alma imortal que está indo para o céu e eu preciso acompanhá-la nesse processo. E não só, eu tenho a obrigação de ajudá-la nessa caminhada. Todo marido é um sacerdote na sua casa. A missão dele é levar a sua família para o céu. Então ele olha a sua esposa, por mais bonita que seja, mas ele tem que ver a sua alma também. Até porque a beleza vai acabar com isso. Então todo casamento fundado na beleza do corpo está fundado em um princípio de areia que vai se dissolver com o tempo e não vai se sustentar para sempre. Então, dizer o amor, uma das características do amor conjugal é essa. É um amor ao mesmo tempo espiritual e sensível. É ao mesmo tempo o amor do corpo, ao mesmo tempo o amor da alma, porque isso é um ser humano. Certo? Depois, é um amor total. O amor entre os cônjuges é um amor total, não é um amor parcial. Quando nós estamos casando, recebendo o sacramento, nós falamos que vamos amar na pobreza e na riqueza, na saúde e na doença, não é isso? Na alegria e na tristeza, não é isso? Então, o amor de um cônjuge por outro, o amor conjugal é um amor total. Eu não vou te amar menos porque você está gripada. Eu não vou te amar menos, eu não vou me sacrificar menos porque você envelheceu e a sua beleza acabou. O amor é total, entendeu? É uma forma muito especial de amizade. E é um amor que não tem cálculos egoístas. Nós podemos pensar aqui no costume, infelizmente, burguês, liberal e anticristão, que o casamento civil introduziu, do casamento com separação de bens. É um cálculo egoísta. Você escolhe uma pessoa para ser a sua companheira, mas você não visa dividir tudo com ela, compartilhar tudo com ela. Fala, não, a gente casa, mas somos dois inimigos dentro de casa. Porque quem casa com separação de bens já está casando pensando no divórcio, não é isso? Pensando que a qualquer momento a pessoa pode te dar um golpe e roubar tudo que você tem. Olha só, como é que é a instituição do casamento hoje em dia? Você casa com inimigos dentro de casa, duas pessoas que são inimigas e que desconfiam uma da outra o tempo todo. Isso não faz o menor sentido cristão. Ainda é um amor fiel e exclusivo até a morte, até que a morte se separe. Fiel e exclusivo. Esse compromisso é assumido livremente no momento do matrimônio. Ninguém é obrigado a casar. Muita gente fala, mas isso é muito pesado, eu não vou conseguir me sacrificar, eu tenho que dividir tudo com essa mulher, eu tenho que dividir tudo com esse cara, o cara é chato, ronca a noite toda. Você não é obrigado a casar, minha filha, entendeu?
Ah, eu quero ficar na casa dos meus pais? Filho. Quem está te obrigando a casar? A igreja não obriga ninguém a casar. Agora, se você assumiu livremente, por vontade própria, o compromisso diante de Deus, você tem que honrá-lo até o fim. Porque é coisa séria. Você tem que honrá-lo até o último momento de sua vida. É uma entrega total, um sacrifício total e meritório diante de Deus. Certo? Por último, é um amor fecundo. É um amor que produz frutos. Certo? Esse amor, ele não se esgota na comunhão entre os cônjuges. Um cônjuge ama o outro. O amor não se encerra aí. É um amor que produz vida. Ele está destinado a continuar suscitando novas vidas, novas formas de amor, com as quais Deus nos presenteia. Todo novo nascimento é um presente de Deus para nossas vidas. É uma graça de Deus em nossas vidas. Filhos são bênçãos de Deus, nunca maldição de Deus. E muita gente precisa compreender isso até no meio católico. Os filhos, em hipótese alguma, por mais difícil que seja a situação financeira do casal, por mais difícil que seja a situação psicológica da pessoa, social, não importa, os filhos nunca são maldição, são sempre bênção na vida das pessoas, são sempre presentes de Deus. Dizer que os filhos, num momento delicado, situação financeira ruim, vêm para atrapalhar a vida, é o mesmo que dizer que Deus está nos dando uma coisa ruim. E Deus não dá nada que é mal para ninguém, porque Deus é bondade pura, né? E Deus não é amor. Jesus não fala, pô, se vocês que são pecadores, quando o filho de vocês pede peixe, vocês não dão pedra, vocês dão peixe, é isso? Como é que vocês acham que Deus vai dar o mal para vocês pedindo coisas boas? Então é impossível, Deus não dá maldição para ninguém, Deus dá bênçãos para as pessoas. E os filhos são bênçãos de Deus, como está dito aqui na encíclica, olha só. Os filhos são o dom mais excelente do matrimônio, mais excelente. Não é só um dom do matrimônio, é o melhor de todos os dons. Acima de qualquer outro. Poxa, Deus nos deu aqui uma família abençoada, uma casa muito boa, um emprego muito bom. Deus nos deu a possibilidade de conhecer novas pessoas, de viajar. Ótimo, isso é muito bom. Mas o maior dom de todos é Deus me deu filhos. Deus me deu filhos. Esse é o maior dom de todos. A maior graça que Deus pode dar. Então, o amor conjugal, ele requer que os esposos tenham consciência disso, consciência dessa missão. Casamento é uma missão. É uma vocação. Vocação é o quê? Um chamado. É isso que significa a palavra vocação. É um chamado. E se é um chamado, tem que haver duas partes, né? A parte que ouve o chamado e a parte que chama. A parte que ouve o chamado somos nós. A parte que chama é Deus. Deus está chamando todos para a vocação do matrimônio, para o sacramento do matrimônio. Alguns não vão atender esse chamado e está tudo bem, certo? Deus não obriga ninguém a fazer nada. A tua vocação pode ser outra. A tua vocação pode ser o celibato, pode ser o sacerdócio, pode ser a vida religiosa, certo? Ótimo. Mas há aquelas pessoas que sentem esse desejo pelo matrimônio. E se ouvem a vocação e querem seguir a vocação, tem que segui-la com responsabilidade. Esse é que é o ponto. Se você decidir dizer sim a Deus, você tem que arcar com tudo que isso implica. Dizer sim a Deus implica dizer sim à vida, dizer sim ao amor conjugal e dizer sim, em primeiro lugar, à vontade da Santa Igreja. A vida cristã como Deus planejou, certo? Sendo multiplicada para novas vidas. Não dá para dizer sim a Deus, eu quero, mas eu quero mais ou menos. Eu quero ficar assim com um pezinho lá, outro aqui, até casa, mas ter filho aí não dá. Não, ou você diz sim ou você diz não, né? Essa aqui, é isso que a Bíblia nos ensina, seja a tua palavra sim, sim e não, não. Disso passar vendo maligno. Muito bem. Isso aqui é paternidade responsável. Se fala muito por aí de paternidade responsável, mas sempre se exclui disso o que a igreja ensina sobre o assunto. A paternidade responsável é ter poucos filhos quando você tem pouco dinheiro. Você vai ouvir muito isso por aí. Planejamento familiar é isso. Mas não é isso que é paternidade responsável.
paternidade responsável significa conhecer a missão a qual Deus está te chamando. É descobrir que o casal tem o poder de dar a vida. Certo? E o Papa continua: em relação às tendências do instinto e das paixões, a paternidade responsável significa o necessário domínio que a razão e a vontade devem exercer sobre elas. Olha só. A razão é que deve guiar as paixões. A tua vontade tem que ser guiada pela razão. A razão é a parte mais elevada do homem. A filosofia grega já ensinava isso, não é? E o catecismo mantém essa verdade. A parte mais elevada da alma humana é a razão. Então a razão deve guiar a tua vontade para a vontade de Deus. Para a vontade de Deus. E controlar as tuas paixões. As paixões não devem guiar o corpo, muito pelo contrário. A razão é que deve controlar as paixões. Muito bem. O exercício responsável da paternidade implica, portanto, que os cônjuges reconheçam plenamente os próprios deveres para com Deus. Olha isso. Para consigo próprios, para com a família e para com a sociedade, numa justa hierarquia de valores. A paternidade responsável implica dizer que existe a obrigação que vem com Deus primeiro. Depois você tem a obrigação com as outras coisas, com a família, com a sociedade, enfim. Mas primeiro a obrigação com Deus. Agora, esse ponto aqui é para encerrar o assunto de uma vez por todas. Na missão de transmitir a vida, eles não são, olha só, cônjuge, casal. Na missão de transmitir a vida, eles não são, portanto, livres para procederem a seu próprio bel prazer, como se pudessem determinar de maneira absolutamente autônoma as vias honestas a seguir, mas devem sim conformar o seu agir com a intenção criadora de Deus, expressa na própria natureza do matrimônio. Qual é a natureza do matrimônio? Produzir filhos, já expliquei isso. É o natural. Quando um homem e uma mulher se juntam num ato sexual, produz filhos. É natural. Então a vontade de Deus está expressa na própria lei natural. E dos seus atos se manifesta pelo ensino constante da igreja. O que isso aqui significa? Meu povo, minhas regras. Não. Na igreja, não. No catolicismo, não. Entendeu? Seu corpo, assim como a sua vida, está na mão de Deus. Se você decide dizer sim a Deus, você não tem, olha só, ele fala, não são, portanto, livres para decidir como é que a sua família vai ser guiada. Deus é que decide. Você não pode dizer que crê na providência, ao mesmo tempo que você não dá à previdência o controle sobre a sua vida. Você acha que Deus não sabe cuidar de você direito. É isso que você está dizendo. No fundo é isso. A gente mascara, a gente coloca justificativas, mas no fundo o que a gente está dizendo é, rapaz, eu não confio tanto assim em Deus. É isso que a gente está dizendo. É isso que a gente está dizendo. A gente está falando, será que Deus vai fazer isso mesmo? Ele está dizendo que vai cuidar da gente, não é isso? Mas será que ele vai mesmo? É sempre que é o diabo falando no ouvido assim, Deus está mentindo. Deus está mentindo. Quando ele fala que ele é Senhor de tudo, que até os pássaros do céu têm comida, que os lírios dos campos se vestem bem, não é verdade. Então, se você ter um filho, você vai passar dificuldade, Deus não vai te ajudar. Isso não existe. O cristão não deve pensar assim. Pensar assim é negar a providência divina e achar que Deus não está no controle da situação. E outra, é ver apenas o corpo e não ver a dimensão espiritual. Por mais necessidade financeira, material que passe uma família, essa família tem alma. É isso que a gente deve pensar. Nós estamos preparando os filhos aqui para ir para o céu. Claro, às vezes não vai dar para botar um celular na mão de cada um. Às vezes não vai dar para botar todos numa boa escola. Às vezes não vai dar para dar uma pensão, uma mesada, para cada um, uma mesada gorda, comprar videogame. Mas uma coisa vai dar para fazer, que é levá-los para o céu. É isso que nós temos que ter em mente. Nós estamos educando almas para povoar o céu. E nós somos colaboradores de Deus nesse projeto. Deus está pedindo a tua ajuda
para povoar o céu, para que você seja a porta do céu na terra. É isso que ele está dizendo. Então, esse processo é inseparável. Esses dois aspectos, né, do plano de Deus são inseparáveis, união e procriação. A união conjugal é feita para procriar. Não é separado esses dois projetos. É a própria estrutura íntima do ato conjugal. Ela, ao mesmo tempo, une os esposos e os torna aptos para geração de novas vidas. É isso que o Papa Paulo VI está dizendo. Então, ele ainda conclui, lá na página 6, no ponto 14. Deve-se excluir toda a ação, certo? Que se proponha como fim tornar impossível a procriação. Anticoncepcionais, contraceptivos, o uso dos contraceptivos, que dá essa sensação de falsa liberdade. Ele continua. Ele pergunta, é lícito algumas vezes tolerar um mal menor para evitar o mal maior? Sim, é. A gente tolera um mal menor para evitar o mal maior. Isso é lícito. O que nunca é lícito, nem sequer por razões gravíssimas, preste atenção, nem por razões gravíssimas, não é permitido fazer o mal para que daí se tire o bem. Isso não é permitido. É permitido, é lícito, tolerar um mal em busca de um bem maior. Mas nunca é permitido você fazer o mal para achar que daí você vai tirar o bem, porque o bem nunca pode surgir do mal. O mal não pode produzir o bem em hipótese alguma. O mal nunca pode gerar o bem. E usar métodos contraceptivos é mal. É ir contra a vontade de Deus. Aborto é mal. É ir contra a vontade de Deus. Então, traduzindo e colocando um exemplo concreto, o que ele está dizendo? Houve uma gestação, uma concepção fruto de estupro, de um abuso sexual. É um mal, obviamente, não é isso? Só que impedir o nascimento dessa criança, matando-a no ventre da mãe, também é uma maldade. Não se pode dizer, não, é uma criança, foi fruto de um crime, então, para que se produza um suposto bem, eu vou fazer o mal. Isso não é lícito, isso não é permitido, isso não é correto. A igreja está deixando isso claríssimo. Você pode tolerar o mal como um bem maior, mas você não pode fazer o mal em nome de um suposto bem futuro. O mal nunca pode gerar o bem. Para concluir, no final, no ponto 17, o Papa fala das consequências dos métodos de regulação artificial de natalidade. Quais são as consequências disso? Há consequências sociais e psicológicas profundas e até espirituais, né? Do uso dos contraceptivos. Imagina só gerações inteiras que não têm um contato humano, que não fazem ideia do que é o sexo, porque eles têm uma barreira que são os métodos contraceptivos. Há gerações inteiras que não fazem a menor ideia do que é o ato sexual. Não fazem ideia do que é o ato sexual, porque durante toda a história da humanidade, o ato sexual foi feito para gerar filhos, sem nenhum tipo de barreira, de impedimento para isso. Mas na nossa época nós temos um fenômeno sui generis, próprio da nossa mentalidade moderna, da nossa mentalidade anticristã, que é o ato sexual não feito para gerar filhos, mas simplesmente para sentir prazer. Não podemos dizer que isso é sexo, que isso é o ato sexual. É qualquer outra coisa, mas não é o ato sexual. Nós estamos fazendo outra coisa. A nossa geração, a nossa época, as pessoas têm feito outra coisa que não o ato sexual, como é, na sua essência, feito para conceber. E olha o que o Papa diz. É ainda de recear, é interessante, porque é uma época que fala de sexo o tempo todo, mas é uma época que não faz ideia do que é o sexo. Não sabe. Pratica um simulacro, uma imitação, faz não sabe o que é o sexo. É ainda de recear que o proporcionar qualquer meio fácil para eles, ou seja, para os contraceptivos, acabe por perder o respeito pela mulher, garantindo o acesso
fácil aos contraceptivos, o homem perde o respeito pela mulher. E não se preocupa mais com o equilíbrio físico e psicológico dela, e chega a considerá-la como simples instrumento de prazer egoísta e não mais como a sua companheira, respeitada e amada. Não há o que dizer, não é isso que aconteceu. Não foi isso que a Revolução Sexual trouxe? As mulheres, ao mesmo tempo que esbravejam os 4 cantos sobre a Revolução Sexual, sobre o empoderamento, ao mesmo tempo elas estão cada vez mais depressivas, cada vez mais sozinhas, cada vez mais solteiras, pessoas que têm 40, 45 anos, 3 diplomas na parede, têm um bom emprego, mas são sozinhas. São pessoas que se acabam em um apartamento vazio, sem vida, porque elas disseram não à vida. O útero, que era para ser fonte de vida, foi fonte de egoísmo. A pessoa só pensou em si o tempo todo. Então, a mulher, a mentira de Satanás, né? Satanás, lá no Jardim do Éden, soprou no ouvido de Eva que eles seriam iguais a Deus se comessem do fruto. Hoje, ele sopra no ouvido das mulheres, dizendo que elas podem ser iguais aos homens, inclusive copiando os seus defeitos. E acha que isso é liberdade. E acha que viver uma vida de devassidão sexual, sem compromisso, é liberdade. Não sabendo que só elas perderam com isso. Porque antigamente, para ter acesso ao sexo, tinha que passar pelo casamento. Não é isso? Hoje em dia não. Hoje em dia as mulheres oferecem sexo e não exigem um casamento. Isso gera uma geração inteira de pessoas solteiras e desvalorizadas que servem apenas como objeto sexual. O Papa ainda vai falar sobre controle estatal e quem não sabe que é isso que aconteceu. Olha o que ele diz. Quem poderia reprovar ao governo o fato de ele aplicar a solução dos problemas da coletividade, aquilo que viesse a ser reconhecido como lícito aos cônjuges para a solução de um problema familiar? Quem impediria os governantes de favorecerem e até mesmo de imporem às suas populações o método de contracepção? Desse modo, os homens, querendo evitar dificuldades individuais que se verificam na observância da lei divina, acabariam por deixar a mercê da intervenção das autoridades públicas o setor mais pessoal e mais reservado da intimidade conjugal. Então é isso. O Papa Paulo VI está dizendo claramente que o Estado iria se meter cada vez mais na vida individual e privada dos cônjuges, colocando leis, colocando regras, colocando decretos em âmbitos que o Estado nunca tinha chegado antes. Nunca no passado o Estado tentou regular a vida das pessoas, como os pais devem educar os seus filhos, o que o pai deve ensinar para o filho, quantos filhos o pai deve ter. Isso só aconteceu na nossa época e em estados ditatoriais. E as pessoas que defendem isso ainda acham que vivem numa democracia, na época dos direitos humanos, certo? Com leis que restringem tudo, até mesmo a dimensão íntima do ato sexual. Bom, muita coisa daria para se falar sobre esse assunto, mas eu acho que foi uma excelente introdução. A gente pode, com certeza vai haver outras oportunidades onde a gente pode explicar os pormenores desse assunto. Tão cabeludo, tão sério. Obrigado, filho. Vem, senta aqui com o pai. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Queria agradecer a Associação Santa Giana. Tem assim uma pergunta, só para fechar. Tá, a gente vai só parar o vídeo, encerrar a aula e a gente pode ficar batendo papo e esclarecendo dúvidas. Pode pausar aqui? Pode pausar. Pode encerrar. Sim.